educação indígena. Aqui estamos, firmes e fortes, na primeira linha de esteio. Juventude unida, Jamais será vencida. nós lutaremos Pela defesa de nossa cultura. A luta continua! Unidos venceremos. A luta continua! E dia 26 ontal, Washington, aí minha outra organização, rua de organização, me rapi yang makannya berdiri ke dalam pi, aí de bloco kita Jacob buat organização berari, e aí de kuah minha professor aí kuah, aluno berkuah hingga penusian mengkopian. Macari, cadê o Macari? Escapou. O Brasil, ele foi descoberto no ano de 1500 por Pedro Álvares Cabral, português, que foi o primeiro europeu a ter acesso a essas terras, que já havia povos indígenas. Nesta época, os povos indígenas no Brasil eram em bem maior número, mais de 5 milhões de pessoas. Depois de 517 anos, hoje temos aproximadamente no Brasil 220 povos indígenas que falam 170 línguas e também o português. Temos povos indígenas do Rio Grande do Sul a Roraima, do Acre ao estado da Paraíba, ou seja, todos os estados brasileiros têm povos indígenas. Mas esses povos indígenas têm maior número aqui na região norte, na Amazônia. Então a situação dos povos indígenas no Brasil trata-se de uma situação de exclusão. Exclusão aos direitos sociais, exclusão à educação, exclusão à previdência, exclusão à saúde. E com a luta dos movimentos indígenas, sobretudo a partir dos anos de 1960 e 1970, mudou-se um pouco o contexto indígena, sendo que muitos indígenas, na época da ditadura brasileira, nos anos 60, 70, foram assassinados. E hoje esses indígenas reivindicam os seus direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, direito à previdência e, sobretudo, o direito ao respeito. Das 8 constituições federais que o Brasil teve, apenas a Constituição de 1988, que é a chamada Constituição Cidadã, é que garante os direitos indígenas, em seu artigo 231, que fala sobre o direito indígena e a necessidade de demarcação de suas terras e a necessidade do respeito à sua cultura. Outro artigo também que discute a questão do direito indígena dentro da Constituição é o artigo 210, que fala sobre a necessidade de uma educação bilíngue que respeite a cultura indígena. Outra legislação também muito importante para o direito indígena é o artigo 78 da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Nesse artigo 78, fala sobre a necessidade e o direito dos povos indígenas conhecerem as tecnologias, conhecerem o contexto cultural do não indígena e ter uma educação diferenciada, bilíngue e intercultural. Então, é esse o contexto atual do Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 900 mil pessoas que se autodeclaram indígenas. Então, isso representa menos de 0,5% da sociedade brasileira.
tendo em vista que o Brasil hoje tem 204 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Infelizmente, o governo Temer é um governo golpista, um governo ilegítimo e um governo que não respeita ninguém, menos ainda os povos indígenas. Então, o governo Temer assinou um documento público em que proíbe agora a demarcação e homologação de terras indígenas, limitando esses povos, sobretudo os povos de outras regiões que não da Amazônia, a serem excluídos do seu direito natural, do seu direito histórico a ter suas terras. E esse mesmo governo Temer, ele quer fazer com que a educação escolar indígena deixe de existir no Brasil, diminuindo as verbas e excluindo os povos indígenas. Em Roraima, em setembro do ano de 2015, tivemos uma greve dos professores indígenas da rede estadual, que reivindicavam, entre outras coisas, a sua inserção no Plano Estadual de Educação, sendo que a educação escolar indígena é um direito garantido por lei, mas o estado de Roraima não estava cumprindo esta lei. Então foi necessário uma grande mobilização dos professores indígenas desse estado para garantir o direito à modalidade educação escolar indígena no plano estadual de educação. Então, somente através dessa reivindicação, onde eles acamparam, fizeram protestos, passeatas, grandes greves, mobilizações, participaram da Assembleia, participaram de oitivas, participaram de conferências e de vários outros eventos para garantir esse direito. E hoje nós temos aí algumas vitórias bem significativas. A primeira vitória é a inserção desses indígenas da modalidade Educação Escolar Indígena no Plano Estadual de Educação. E a outra também é o concurso específico para professores indígenas no estado de Roraima. Isso é muito importante, porque agora teremos professores concursados para trabalhar nas comunidades, ou seja, com a garantia do trabalho via concurso público para atuar em suas escolas. E também a valorização desses professores enquanto profissionais que são de grande importância para a sociedade roraimense. A ideia desse acesso é justamente fazer com que o indígena se empodere através da produção de capital intelectual, é a formação de indígenas dentro das universidades, tanto nos cursos de licenciatura como também em outros cursos, mas sobretudo de licenciatura, que vão refletir sobre as problemáticas que lhe afligem, problemática ligada à educação, saúde, desenvolvimento regional, entre outras problemáticas que eles vivem. Então a ideia da inserção de indígenas no ensino superior, sobretudo no campo da educação, é justamente essa: formar capital intelectual que vai pensar a autonomia dos povos para uma possível emancipação política. Mas isso se dá dentro de um processo, dentro de uma dinâmica processual de médio e longo prazo. Infelizmente, o brasileiro como um todo, ele ainda não conhece a cultura dos povos indígenas. E historicamente foram invisibilizados por conta da história oficial brasileira. Nos livros didáticos, por exemplo, os indígenas são vistos como seres coletores, pescadores,
caçadores e comedores de raízes, enquanto, na verdade, são sociedades e são sujeitos dotados de cultura, são sujeitos dotados de história, são sujeitos e povos dotados do modo vivendis e operandis, aquilo que conduziu suas vidas durante séculos, bem antes da chegada do colonizador nessas regiões. E a legislação brasileira, como a própria política em si brasileira, sempre invisibilizou o indígena, dizendo que eram seres que já estavam naturalmente excluídos do contexto político pela sua própria condição de ser, ou seja, eram seres que viviam nas florestas, nos lugares longínquos, e que o processo de desenvolvimento brasileiro teria que acontecer. Na Amazônia, isso foi muito presente na abertura de estrada e construção de hidrelétricas e também de cidades, onde muitas hidrelétricas e muitas estradas foram abertas onde existiam povos indígenas. E aí então, no imaginário social dominador, colonizador, esses povos atrapalhavam o desenvolvimento, já que na época da ditadura militar existia a lógica desenvolvimentista brasileira, ou seja, o país queria sair da condição agrária e passar a ser um país industrializado, um país que fosse ligado por estradas e que não houvesse mais o isolamento. E o que aconteceu foi uma política que não se levou em conta a diversidade, sobretudo a diversidade desses povos. E esses povos não foram respeitados. E aí a história mostra que houveram muitos assassinatos de indígenas no país, mas que infelizmente até hoje nenhum dos governos brasileiros teve um olhar sensível para este acontecimento que teve na história brasileira. Hoje o indígena, ele enquanto sujeito que percebe o seu direito e sobretudo reivindica seu direito, e esse direito é expresso aqui na nossa Constituição brasileira. E nesse outro livro que mostra toda a legislação brasileira voltado aos povos indígenas. Para que os indígenas tivessem esse direito, foi necessário muita luta social, muita articulação com as forças progressistas contra esse modelo conservador de sociedade. E, infelizmente, por conta do processo bélico, por conta do processo etnocêntrico, por conta desse processo dizimador, muitos indígenas foram realmente dizimados, pisoteados. E hoje esses indígenas reivindicam mais do que nunca a identidade, ou seja, o direito de ser quem são. E o direito de ser brasileiro, mas ser um brasileiro com uma identidade própria. Ser brasileiro dotado de direitos e deveres, mas com uma identidade própria e características próprias. O índio brasileiro está reivindicando a sua identidade, reivindicando o seu lugar no espaço, no tempo e no espaço. Ou seja, a partir da formação do capital intelectual, esse sujeito irá repensar-se dentro desse processo histórico, que é um processo em movimento, é um processo dialético, e os povos indígenas, eles não estão cristalizados. Eles vivem esse processo, esse momento histórico em que o processo de mudança, de mutabilidade está constante. Os povos indígenas no Brasil, eles estão passando por um processo bem interessante de reconfiguração identitária. Reconfiguração identitária, revitalização da língua e repensar-se enquanto um sujeito político, que até então não se pensava enquanto sujeito político no sentido da representatividade. E sim se pensava numa política de mobilização para garantia de terras, garantias de educação, mas hoje
urge essa necessidade de índios no parlamento, índios na mídia, índios dentro das universidades como alunos e como professores, para pensar a sua realidade, ou seja, a necessidade da autonomia intelectual, no sentido gramsciano do ser. Então, os indígenas pensarem com cabeças próprias e andarem com pernas próprias, subsidiados pela relação entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. Nós vivemos num contexto de contemporaneidade, numa sociedade em rede, numa sociedade em que a complexidade das relações estão presentes, a volatilidade das relações estão presentes. Uma sociedade líquida, uma sociedade que se adapta a esse contexto de grande velocidade de transformações. Então, como é que fica o indígena dentro desse processo histórico? Então, é necessário começar a refletir sobre o seu papel dentro do contexto histórico, não meramente enquanto um indivíduo, mas agora enquanto sujeito, um sujeito que pode transformar, um sujeito que pode criar, que é um sujeito criativo, e um sujeito que pode intervir, que é extremamente necessário a intervenção desses sujeitos a partir do conhecimento, pois as armas são outras. As armas não são mais os arcos e flechas, as armas não são mais as bordunas, ou os tacapes, ou as lanças. A arma é o conhecimento, isso que está expresso aqui, o bom uso da lei, a instrumentação da lei, a interpretação das informações e a relativização das informações, para se pensar o novo. As pessoas que desejam que só seja quinta-feira, vem para o lado direito. Então nós temos aí um grupo que se reivindica a identidade, reivindica o seu direito histórico de existir, fazem parte desse remanescente que historicamente foi dizimado, sobretudo no Nordeste e na Amazônia brasileira, sobretudo na Amazônia brasileira. E hoje esses grupos reivindicam território, reivindicam os seus direitos básicos e, sobretudo, que seja respeitado os direitos adquiridos na Constituição de 1998, na Lei de Direitos Básicos da Educação Brasileira de 1996 e das outras legislações vigentes que falam sobre o direito indígena originário. Mas, apesar de todos esses avanços, ainda temos muitos atos de preconceitos, atos discriminatórios. Eu penso que esse novo momento do movimento indígena é para se repensar agora, não só enquanto uma categoria étnica, mas uma categoria profissional. Agora são profissionais, ou seja, são sujeitos pertencentes a determinada cultura, são sujeitos pertencentes a determinadas etnias que fazem parte de um grupo social e que fazem parte de uma categoria profissional. Então é necessário repensar esse protagonismo. E agora, como eu, enquanto um sujeito que participa de uma categoria profissional, que pertence a uma categoria étnica, me comportarei dentro desse contexto sociopolítico? Então é um momento muito interessante de repensar as atuações, de repensar os modelos representativos, os modelos políticos e, sobretudo, a intervenção. Então eu penso que os povos indígenas só serão libertos desse jugo capitalista que é tão pernicioso quando conseguirem se subsidiar e relativizar todos esses elementos informacionais que nos cercam. Quando eu falo instrumentos informacionais, eu estou falando de educação, eu estou falando de mídia, eu estou falando de sindicato, eu estou falando de partido, eu estou falando de igreja e eu estou falando de universidade. Então, quando conseguir se perceber pertencente a todas essas instituições,
e, sobretudo, dotado de consciência de intervenção. Eu penso que sim, que há uma possibilidade muito interessante de ressignificar o seu papel social. Para um estado como Roraima, que é considerado um estado anti-indígena, um estado preconceituoso, que tem na sua história os conflitos muito latentes, em que o indígena ele sempre ficava à mercê, ficava excluído e era vítima das violências físicas, violências psicológicas, enfim, violências políticas também. Então, é um pouco disso que nós pensamos para os povos indígenas, que os direitos sejam respeitados, mas não é só pensar que os povos indígenas têm direito, mas que têm deveres também. Ou seja, de contribuir não só com a comunidade, mas também com a sociedade como um todo, que afinal é dinheiro público que está sendo investido na formação desse segmento, dessas pessoas. E nada mais justo que ter um retorno para a sociedade deles e ter um retorno para a sociedade nacional como um todo. Dizem que os povos indígenas são sujeitos não civilizados, porque eles vivem dentro de um modo cultural, social, político, econômico próprio, que já vem há bastante tempo em sua história. Mas ao mesmo tempo que esse sujeito é dito enquanto um sujeito não civilizado, nós vemos aí exemplos muito claros na Europa, que é o Velho Mundo, onde é avançado, Estados Unidos, onde se tem uma democracia, tem tecnologia de ponta, mas o que percebemos é que ainda existe um retrocesso mental muito grande. E esse retrocesso mental radical, ele é muito perigoso para as relações sociais, muito perigoso, sobretudo quando ele sai do contexto social para passar para o contexto político. Aqui nós vamos sair só se atender os nossos anseios, porque com certeza a gente não gostaria de estar aqui nessa rua, pegando sol, pegando chuva, mas infelizmente esgotou nossa paciência, por isso nós estamos aqui, nós vamos acampar. Na contramão disso, a gente está vendo aí muitos eventos interessantes. Dentro desse contexto de interculturalidade, povos reivindicando os seus direitos. Sobretudo quando lança um olhar no sentido de uma descolonização cognitiva, ou seja, o conhecimento que esses povos trazem, agora eles são importantes. Ou seja, eles existem e querem ser reconhecidos enquanto conhecimentos importantes. E aí vem um conceito interessante, que é o conceito da justiça cognitiva. A partir do momento que se faz justiça cognitiva, se pensa o processo de descolonização cognitiva. Os povos tendo autonomia intelectual de pensar os seus rumos, independente dessa macropolítica que se faz mundialmente nessa lógica do capital. Eu penso que esse embate ele passa o conceito de sociedade de classes, esse conceito marxista clássico que nós conhecemos, e se transfigura para novos momentos, ou seja, ele avança nesse conceito clássico da luta de classes, mas agora não é somente a luta de classes, mas também uma luta cultural, um embate identitário e um embate cognitivo, no sentido de justificar que os povos têm conhecimento, têm inteligência, têm uma bagagem de conhecimento e informação que podem ser úteis para as suas vidas e contribuir com o planeta Terra.
Em relação a isso, por exemplo, na Amazônia é a maior floresta do planeta e nós temos aqui riquezas muito significativas. Temos riqueza vegetal, temos uma flora muito diversa, temos povos indígenas, povos quilombolas, povos ribeirinhos e os povos urbanos. E também temos água, muita água, e terras agricultáveis. O que nós percebemos é que existe, sobretudo pela bancada ruralista, que é a bancada composta por donos de grandes latifúndios, empresários, é uma intenção de barrar a demarcação de terras indígenas no Brasil para que essas terras se tornem latifúndios, que sejam terras usadas no agronegócio, que são produções de monocultura, como a produção de soja e a produção de milho, sendo que essa produção ela não fica no Brasil, ela atende o capital internacional. Uma das produções mais interessantes no Brasil chama-se agricultura familiar, onde 70% do que é consumido no Brasil é feito pela agricultura familiar. Do outro lado, nós temos uma economia chamada economia indígena, onde os indígenas estão começando a produzir alimentos e produzir outros subsídios que são interessantes na indústria brasileira e, sobretudo, na alimentação do brasileiro. Tendo em vista que o Brasil, há algum tempo, ele vem assumindo uma política chamada política de segurança alimentar, ou seja, tirar a população do contexto de fome que o Brasil vinha sofrendo. Uma outra coisa, eu disse a vocês e espero que vocês não tenham esquecido de que o dia que houver um acordo, nós comunicaremos a vocês. Não é para se deixar se enganar por boato. O dia que sair um acordo, é vocês que irão decidir se aceita ou não. Infelizmente, o governo Temer, ele não pensa nessa maneira. E quando vamos discutir a questão indígena, a primeira coisa que se diz, para que índio quer muita terra, já que não produz? E o importante para o governo Temer é a produção a partir do latifúndio, ou seja, dos grandes empresários, que inclusive assassinam indígenas nesse Brasil. Os documentos oficiais e também a própria mídia mostra o grande número de indígenas assassinados no Brasil. Portanto, todo esse avanço, que é um avanço constitucional, ele está de alguma maneira ameaçado por conta dessa política neoliberal que agora ela se reimplanta no Brasil e se implanta com muita força. O apoio da mídia, com o apoio do grande empresariado e com o apoio da classe média brasileira. Então a gente vê com muita preocupação e aqui em Roraima não é diferente. Aqui nós temos grandes reservas de minerais, nióbio, ouro, casterita, diamante, prata, estanho, entre outros. E a intenção de alguns parlamentares de Roraima em fazer um projeto para garimpagem em terras indígenas. Isso é altamente pernicioso, porque a população indígena, nem a população do Estado, irá obter lucros, ou seja, dividendos com essa história, com essa ideia. Sendo que todo o capital será capital internacional. Dessa maneira, exauriciar o solo ficará pobre e também os mananciais de água, que a água é um mineral super importante para as vidas dos povos indígenas, tendo em vista que a Amazônia é um dos últimos mananciais de água que precisam ser preservados. Então, o capital ele tem interesse aqui na Amazônia justamente por conta dessas riquezas. E uma das lógicas de invasão e uma das lógicas
para justificar uma possível invasão é justamente essa de desclassificar os conhecimentos tradicionais e justificar a partir de um conhecimento científico com o objetivo de solidificar um pensamento único e que esse pensamento único vai servir apenas por um processo de neocolonização. Neocolonização não só territorial, mas uma neocolonização cultural também. Isso é pernicioso. E é por isso que os povos têm que começar a repensar a sua identidade, a reconfiguração identitária e tomar espaço, ou seja, se empoderar dentro do contexto. Mas como isso acontece? Com a produção de capital intelectual, tomada de posição e empoderamento a partir da intelectualidade. É um pouco disso que nós pensamos que a gente pode fazer esse processo de descolonização e pensar uma nova sociedade. Prima dell'ultima volta di ogni cosa.